Boa noite, irmãos, paz e graça de Cristo Jesus, aos meus irmãos e irmãs. Que bênção, queridos, poder estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do nosso Deus, reunidos em culto de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento também aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, por meio da internet. E queria nessa noite de hoje que você pegasse a sua Bíblia e abrisse-a no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 13. E hoje nós iremos, irmãos, trabalhar uma passagem bíblica das mais controversas da história da Igreja do Senhor Jesus, ao longo de 2000 anos de história de cristianismo. Portanto, essa é uma das passagens mais difíceis e controversas da história da igreja. Na verdade, irmãos, existem duas passagens bíblicas que foram alvos de grandes disputas na história do cristianismo. A primeira passagem bíblica que é alvo de disputa é a passagem da ceia, quando Cristo diz: "Isto é meu corpo". Essa pequena frase, "Isto é meu corpo", foi palco de muitos debates. E a segunda é "sob esta pedra". Então essas duas frases bíblicas foram as mais disputadas ao longo da história do cristianismo. E hoje nós iremos tratar desse verso bíblico. E eu tentarei, irmãos, com toda a humildade do meu coração, expor aquilo que eu entendo que está mais coerente com as verdades bíblicas que nós iremos ouvir nesta noite de hoje. Hoje nós iremos falar sobre a igreja do Deus vivo, com base na confissão do apóstolo Pedro. As crianças que estão com suas tarefas em mãos, desenhem aí uma igreja e do lado uma chave, bem bonita, tá certo? A palavra do Senhor diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: "Quem diz o povo ser o Filho do Homem?" E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, estou mais uma vez, Pai, diante de uma responsabilidade altamente sagrada e santa. Responsabilidade essa, ó Deus, que está para além das minhas capacidades humanas. E o que eu te peço nessa noite de hoje, Pai, é que o Senhor ilumine meu coração e minha mente, para que eu possa, ó Deus eterno, entregar a correspondência dos céus ao seu povo. E que eu possa, ó Deus, ser fiel à Tua palavra, uma palavra, ó Deus, que foi palco de tantos debates ao longo da história do Teu povo, e que o Senhor, ó Deus, me conceda a sabedoria dos mais altos céus, para que eu possa transmitir para o Teu povo as verdades bíblicas. Nos dê ouvidos atentos, Senhor, corações abertos, para podermos ouvir a Tua palavra, e que possamos guardá-la em nosso coração. E o meu desejo, Senhor, nesta noite de hoje, é que o Teu povo ame profundamente a sua igreja. Que eles não venham, ó Deus, separar a igreja do Senhor, se devotar ao Senhor enquanto desprezam o Teu povo. Não, ó Deus, que possamos reconhecer a importância da igreja, a importância do Teu povo, e que o Senhor nos ajude a reconhecer, ó Deus, verdades tão profundas e preciosas como essas. Em nome de Jesus é assim que eu oro. Amém. Meus irmãos,
Eu já vou adentrar propriamente o texto bíblico conosco. Logo após Jesus advertir os seus discípulos com respeito à doutrina dos saduceus e dos fariseus, Jesus se desloca da região onde ele se encontrava e vai para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade altamente estratégica e ela foi desenvolvida ali por Herodes o Grande. A cidade se chama Cesareia de Filipe porque Filipe ele era filho de Herodes o Grande. Portanto, a cidade foi construída em homenagem ao filho do grande rei Herodes. Ela ficava a 40 quilômetros ao norte da Galileia, nas bases do Monte Hermon, uma região muito importante no Antigo Oriente. Quando Jesus chega nas regiões de Cesareia de Filipe, ele faz a pergunta mais importante e mais fundamental que ele poderia fazer aos seus discípulos. E a pergunta que ele faz é a seguinte: quem dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Ou melhor dizendo, ele faz a seguinte afirmação: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa pergunta, ela é uma pergunta fundamental, e Jesus ali, ele pergunta e questiona aos discípulos quem ele é. E essa pergunta, meus irmãos, é muito importante. Dependendo da resposta que você vai dar a essa pergunta, eu posso dizer se você está a caminho dos céus ou a caminho do inferno. Dependendo da resposta que você der a essa pergunta, eu posso dizer se você está no caminho da verdade ou no caminho da mentira, no caminho das trevas ou no caminho da luz. Então a pergunta que Jesus faz é uma pergunta visceral e muito importante: quem é o Filho do Homem? Para algumas pessoas, meus irmãos, Jesus não passa de um mestre. Para outras, Jesus é um professor de moral, um filósofo, um profeta, um plágio de um homem chamado Apolônio de Tiana. Então cada um tem um conceito sobre quem é Jesus e sobre qual é a identidade do Filho de Deus. Portanto, a pergunta de Jesus é: quem as pessoas aí fora diz que eu sou? Ele já havia dado sinais e evidências concretas de que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, quando ele faz essa pergunta aos seus discípulos, veja o que diz o verso 14. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Irmãos, nós não negamos que Jesus é um profeta, mas ele é muito mais que profeta. Nós não negamos que Jesus é um rei, ele é muito mais que um rei. Nós não negamos que Jesus é o grande sacerdote, mas ele é muito mais que um sacerdote. Portanto, eles acreditavam que Jesus era algum dos profetas. E naquela época havia uma crença de que as almas podiam transmigrar de um corpo para outro. Então eles acreditavam que Jesus provavelmente carregava em si a alma de João Batista, ou de alguns dos profetas do Antigo Testamento. Então Jesus agora direciona essa pergunta sobre quem ele é aos discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tudo bem que o povo diga que eu sou Elias, João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. E vocês que caminham comigo, que comem comigo, que estão ao meu lado sempre, quem vocês afirmam que eu sou? Ou quem é o Filho do Homem para vocês? Ele faz essa pergunta aí no verso de número 15 e 16. Então Jesus afirmou, depois que ele expõe essa pergunta aos discípulos, Pedro se levanta como representante do colégio apostólico. Ele sempre está tomando a frente, a dianteira, em uma forma de representatividade apostólica, e ele diz: tu és o Cristo, verso 16, Filho do Deus vivo. E aqui nós temos uma confissão básica do cristianismo. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro não está somente trazendo ali um conceito acadêmico, mas a Pedro foi revelada uma verdade espiritual. Ele reconhece que Cristo, ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. E depois que Pedro traz a verdadeira identidade, o distintivo sobre quem é Jesus, ele diz para Pedro o seguinte no verso de número 17. Então disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, que era o pai de Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Essa confissão de Pedro não foi algo que Pedro aprendeu com uma pessoa ou com um homem, mas foi algo que foi revelado a Pedro
pelo Pai que está nos céus. Nós só reconhecemos realmente quem é Jesus por meio da revelação. Nós nunca conheceremos realmente quem é Cristo se Deus não rasgar a nossa alma, o nosso coração e revelar quem Ele é. Enquanto Deus não fizer isso, nós não teremos um conceito correto sobre quem é Jesus. E quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aquilo ali não é uma mera confissão de lábios, aquilo ali é um assentimento de coração. Pedro reconhece realmente que Cristo ele é o Filho de Deus. E só podemos reconhecer essa verdade por meio de revelação. Se Deus não revelar, nós não conheceremos. É por isso que Jesus está dizendo, tu és feliz, Pedro, porque não foi homem algum que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus descortinou o véu e você reconheceu verdadeiramente a minha identidade. E depois, irmãos, que Jesus fala isso para Pedro, no verso de número 17, ele vai dizer no verso 18, que agora aqui é o verso mais polêmico e difícil da passagem. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Por que esse texto ele é difícil? Porque houve tantas disputas doutrinárias, teológicas, ao longo da história cristã sobre essa passagem. Porque o grande questionamento é, qual é a pedra que Cristo edifica sua igreja? Para alguns, essa pedra, a quem Cristo edifica sua igreja, é o próprio Cristo. Porque Cristo é apresentado nas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, como a pedra basal, onde a igreja é edificada. Então, para alguns, a pedra seria o próprio Cristo. Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona, eles defendiam essa possibilidade, de que a pedra aqui é o próprio Cristo. Então Cristo está olhando para Pedro e dizendo o seguinte, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Cristo, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno, ou do Hades, da morte, não vai prevalecer contra ela. Mas existe alguns que vão dizer o seguinte, na verdade, a pedra que Jesus edifica a sua igreja, não pode ser o próprio Cristo, mas a pedra aqui seria a confissão de Pedro. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, com base nessa confissão de Pedro, a igreja é estabelecida e a igreja é edificada. Mas existe uma terceira possibilidade, que foi aquela mais comum defendida ao longo da história da igreja antiga, que a pedra seria a própria pessoa de Pedro. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando para Pedro o seguinte, tu és pedra, porque o nome Pedro significa pedra, e sobre esta pedra que és tu, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E geralmente esse é o pensamento mais comum dentro da teologia católica romana, e é com base nesse verso bíblico aqui, de que Cristo edifica sua igreja sobre Pedro, que eles vão dizer que Pedro foi o primeiro papa em uma linha sucessória de cerca de 266 papas que surgiram ao longo da história cristã. Portanto, a igreja é edificada sob Pedro, que é o primeiro papa, que dá origem a uma sucessão de outros papas. Então, meus irmãos, os católicos romanos, quando olham para essa passagem bíblica, eles vão chegar à conclusão de que a pedra é Pedro. E uma pergunta que eu faço para nós nessa noite de hoje é a seguinte, quem de fato é essa pedra? É verdade que nas Escrituras Cristo é apresentado como pedra basal, onde a igreja é edificada, pedra angular, e a Bíblia diz que aquele que cai nessa pedra fica em pedaços, e aquele sobre quem a pedra cai fica em pó. Então, meus irmãos, Jesus é apresentado por Paulo como uma pedra pela qual a igreja é estabelecida. Aí alguns vão fazer um link dizendo, na verdade, então a pedra aqui seria o próprio Cristo e não Pedro. Entretanto, irmãos, nós temos muitas passagens na Bíblia, por exemplo, que diz que Cristo é luz. Mas a mesma Bíblia que diz que Cristo é luz, diz também que nós somos luz. Cristo é a luz da vida, nós somos a luz do mundo. A Bíblia também nos chama de pedras vivas, a qual o templo de Deus, que é a igreja, é edificada.
É verdade que muitas vezes um texto bíblico ele lança luz sobre outro. Isso nos ajuda quando interpretamos um texto difícil. Mas é verdade que muitas vezes uma palavra tem um significado em um texto e a mesma palavra tem um significado em outro texto. E eu queria nessa noite desafiar seu coração com respeito a essa questão. Irmãos, quando Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, a palavra Pedro significa cascalho, pedra. Aí ele diz, sobre esta pedra edificareis a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. A versão aramaica do texto de Mateus diz, tu és Quefas, que é o nome de Pedro, e sobre Quefas edificareis a minha igreja. Então me parece, e o Dr. D.A. Carson, que é um teólogo canadense, ele vai seguir essa linha de entendimento, de que de fato a pedra seria Pedro, no sentido de que Pedro está ali representando o colégio apostólico. Não no sentido de que Pedro seria o primeiro papa, mas o Pedro confessante, representando o colégio apostólico, seria a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. E você pode olhar para mim com a sobrancelha assim, dizendo, pastor, isso aí é teologia católica romana, e não é verdade. Muitos protestantes de grande envergadura seguem esse entendimento e esse tipo de interpretação, sem que isso implique que Pedro foi um papa, ou o primeiro papa da igreja de Roma. Eu queria ainda mais chamar sua atenção com respeito a essa questão, porque esse texto aqui, ele é muito importante e muito fundamental. Há momentos, irmãos, por exemplo, nessa passagem, quem é que edifica a igreja? É Cristo. Mas Paulo vai dizer que ele é um construtor. Olha que interessante. Então quem edifica a igreja é Cristo ou é Paulo? Há momentos que a pedra é Cristo, mas há momentos que a Bíblia também nos chama de pedras vivas do santuário de Deus. Então é por isso que às vezes nós temos que tomar cuidado com um termo bíblico, para nós não pegarmos esse termo bíblico e achar que todas as vezes que o termo pedra aparece na Bíblia, está se relacionando a Cristo. Em muitos momentos sim, mas não em todos os momentos. E talvez aqui nessa passagem bíblica, meus irmãos, a pedra seria o próprio Pedro, e não há dificuldade de um protestante afirmar isso, de que Pedro, confessante, como representante do colégio apostólico, ele seria a base sobre a qual a igreja é edificada. E olha que interessante, Jesus vai dizer, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Vai dar a chave do reino dos céus para quem? Para Pedro. O próprio texto é claro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Ele está dando a chave para quem? Para Pedro. É por isso que existe um entendimento bem popular hoje dentro da sociedade, que Pedro fica nos céus com uma balança, com um molho de chaves na cintura. E quando você morrer e sua alma for para a eternidade, aí Deus vai pegar suas obras, Pedro vai pegar suas obras boas e colocar no lado da balança de pesar macaxeira, e as obras más do outro lado, e a que pesa mais vai levar você ou para o inferno ou para o céu. Quando Jesus diz que ele vai dar chave a Pedro, chave significa autoridade, e a chave serve para quê? Para abrir portas. Eu já perdi a chave de casa umas 3 vezes, eu acho. E meus irmãos, é um sufoco. A chave serve para abrir uma porta. Então, em que sentido Pedro recebe a chave? Em que sentido ele abre a porta? Se você não sabia, Pedro recebeu a autoridade para abrir a porta do reino dos céus. E isso aconteceu em que momento? Em Atos capítulo 2. Quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que aqueles homens que estavam ali na festa do Pentecostes, achando que os discípulos estavam embriagados, Pedro trouxe o quê? Um sermão. E ele abriu a porta do reino com seu sermão aos judeus. Mas quem abriu a porta do reino dos céus aos gentios? Pedro também. Pedro foi em Atos capítulo 10 na casa de Cornélio. E ele pregou o evangelho, e Cornélio foi o primeiro gentio convertido à fé cristã. E quem pregou para Cornélio? Pedro. Então a ideia de que Cristo está dando a chave a Pedro, é que Pedro vai abrir por meio da pregação a porta do reino dos céus, tanto aos gentios quanto aos judeus. A ideia de receber a chave é a ideia de ter autoridade para abrir alguma coisa. Então em Atos capítulo 2 está cabalmente se cumprindo o que Cristo está dizendo para Pedro: você vai abrir as portas do reino dos céus para judeus e para gentios.
Veja ainda o que diz o verso de número 19: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Não é que Cristo está dando uma carta branca para Pedro fazer o que ele quiser, e o céu vai aprovar isso. Porque muitas vezes nós olhamos para essa passagem: o que ligar na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, como se Cristo estivesse dando uma carta branca para Pedro, dizendo: Pedro, o que você fizer na terra é beleza nos céus. E isso não é verdade. Essa autoridade de ligar e desligar, Cristo não só deu a Pedro. Em Mateus capítulo 18, verso 18, ele dá essa autoridade também à igreja. Quando vai tratar da disciplina eclesiástica, ele vai dizer: o que ligar na terra será sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Portanto, não só Pedro recebeu a autoridade de ligar e desligar, a igreja recebe a autoridade de ligar e desligar também. Olha que interessante, no capítulo 18 trata também sobre isso. Então a ideia de ligar e desligar não é a carta branca que ele está recebendo, é que ele faz na terra aquilo que já foi estabelecido nos céus. Não é a ideia de que a terra governa os céus, mas que os céus governam a terra. Quando uma igreja, por exemplo, pratica a disciplina eclesiástica com base na palavra de Deus revelada, aquela disciplina que a igreja pratica, ela pratica porque nos céus aquilo já foi estabelecido. Essa seria a ideia da passagem. E o texto bíblico, meus irmãos, caminha ainda o verso de número 20. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Olha que interessante, meus irmãos. Por um lado, Cristo, quando ressuscitou dos mortos, disse: vão e preguem o evangelho. Só que aqui ele está proibindo de pregar o evangelho. Ele está proibindo de que as pessoas anunciem que ele é o Cristo. Ele só ordenou o anúncio de que ele era o Filho de Deus, o Verbo encarnado, após sua ressurreição. E por que Cristo está proibindo aqui os seus discípulos de anunciarem que ele é o Messias? Se ele veio para isso, para ser conhecido, nós temos pelo menos 3 possibilidades. A primeira delas é que se os discípulos anunciassem que Cristo era o Messias, ele poderia ser morto antes do tempo pelas autoridades judaicas, que estavam ali loucas para tirar a vida de Jesus. Segunda possibilidade é que eles poderiam tornar Jesus à força um rei político. E a terceira possibilidade é que Jesus queria que as pessoas descobrissem que ele era o Cristo naquele momento, não pelo discurso dos discípulos, mas pelas obras que ele estava realizando. E parece que isso faz muito sentido. Meus irmãos, algumas questões que a gente vai trabalhar no decorrer dessa passagem bíblica, eu queria pensar com vocês, ainda no verso 17, 18 do texto que nós estamos lendo. Meus irmãos, Cristo falou para Pedro o seguinte: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, nessa passagem bíblica, é que a igreja, pertence a Cristo. A igreja pertence ao Senhor. Ele diz: minha igreja. A igreja é propriedade do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos o quê? Povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, irmãos, ela não pertence a pastores. A igreja, ela não pertence a homem nenhum. A igreja, ela pertence a Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro de Deus. Portanto, ele diz: edificarei a minha igreja. Primeiro, a igreja pertence ao nosso Senhor Jesus. E quem é que edifica essa igreja? É o próprio Cristo. Cristo é quem edifica a sua igreja. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite de hoje para essa passagem bíblica, justamente porque muitos de nós olhamos para a igreja com um olhar muitas vezes torto. Me deixa falar uma coisa para você: a igreja é o projeto eterno de Deus para os salvos. Existia uma frase dentro da história da igreja, que foi abraçada pelos reformadores também, que dizia: fora da igreja não há salvação. Aí nós, com a mentalidade moderna individualista, dizemos: não, é fora de Cristo que não há salvação. E sabe o que isso vai nos levar? A viver um cristianismo longe da igreja. Isso vai nos levar a viver um cristianismo longe da igreja. Quando o termo diz fora da igreja não há salvação, é no aspecto ordinário. Fora da igreja não há salvação ordinária. O que significa isso? Que uma pessoa pode ser salva sem participar de uma igreja local? Pode. Por exemplo, quando os capelões vão nos hospitais e pregam o evangelho a uma pessoa que está no leito de enfermidade, e aquela pessoa se converte,
e depois da conversão ela morre, ela não participou de uma igreja local. Mas eu não creio que ela foi para o inferno porque não tinha seu nome no rol de membros de alguma igreja. Isso acontece, por exemplo, em pregações dentro de presídios, onde missionários entram dentro de presídios, pregam o evangelho, e às vezes tem gente ali que vai pegar uma pena muito longa e acaba morrendo ali, sem ter oportunidade de participar de uma igreja local, apesar que hoje já existem igrejas funcionando dentro de presídios. O que eu quero dizer é que eu não posso conceber na minha mente que alguém pode dizer que é cristão e rejeita a igreja do Senhor Jesus. Ninguém pode dizer realmente que é um cristão quando rejeita o povo de Deus. Se você não tem a igreja por mãe, você não pode ter Deus por pai. Porque a igreja é o projeto de Deus para os salvos. E eu não estou dizendo que você é salvo por causa da igreja, mas você é salvo para a igreja. Cristo lhe salva e lhe dá uma família. Cristo lhe salva e lhe dá um povo. Cristo lhe salva e lhe dá irmãos. E se você rejeita isso, você está rejeitando o próprio Cristo. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim: eu amo a Cristo, eu me sujeito à autoridade de Cristo, mas não congregam. Rejeitam a igreja local. Irmãos, isso está errado. Você não pode ter o cabeça e rejeitar o corpo. Você não pode ter o noivo e rejeitar a noiva. Você não pode ter Cristo e rejeitar o seu povo. Se você realmente é um cristão, você vai estar inserido dentro da igreja. Cristo disse: ela é minha, ela me pertence. De tal forma que se você rejeita a igreja, você rejeita o próprio Cristo. Eu costumo dizer, e reafirmo isso, que se eu chegasse na sua casa, você que é casado, e falasse para você o seguinte: meu irmão, tu és uma bênção de Deus, mas a tua esposa não vale R$1, você me expulsaria da sua casa. Porque atacar sua esposa é atacar quem? Você. Eu vejo um monte de gente atacando a igreja de Cristo. Ah, a igreja não presta, a igreja é adúltera, a igreja é promíscua. Não, irmãos, não é igreja. São membros individuais e nós generalizamos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós podemos tocar em algo que é muito precioso para Cristo, que é a sua igreja. Eu sei que dentro da igreja de Cristo tem adúlteros, promíscuos, mentirosos. Mas você não pode, por causa de um mentiroso dentro da igreja, dizer a igreja é mentirosa. Por causa de um promíscuo dentro da igreja, a igreja é promíscua. Por causa de um adúltero dentro da igreja, a igreja é adúltera. Não, irmão, você está chamando a noiva de Cristo de adúltera, de mentirosa e de promíscua. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E a natureza da igreja nos ensina muito sobre isso. Quais são as marcas que definem a natureza de uma igreja verdadeira? Ou melhor, qual é a natureza de uma igreja verdadeira? Primeira característica é que ela é una, santa, católica e apostólica. Essas são características da natureza da igreja. Ela é una. Por que ela é una? Porque Cristo, ele veio edificar a sua igreja, é no singular. E qual é a igreja de Cristo? Batista ou presbiteriana? Assembleia de Deus ou congregacional? Qual é a igreja dele? A Bíblia usa muitas vezes o termo no singular e no plural. Igreja, quando fala igreja, é a reunião de todos os eleitos de Deus em toda a história. Quando fala igrejas, são as comunidades locais, onde a igreja de Cristo está presente. Por que é importante, irmãos, falar da igreja como uma igreja? Porque isso nos livra do sectarismo. O que o sectarismo ensina? De que a nossa igreja é a única igreja verdadeira, e que as demais igrejas são seitas, as demais igrejas são sinagogas de Satanás. Eu sei que tem igrejas que se desviaram tanto que a gente pode usar essa nomenclatura, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Quando nós falamos que a igreja é una, nós estamos dizendo que Cristo tem um povo, e esse povo está aqui, mas esse povo não só está aqui. Portanto, quando nós falamos da igreja como uma unidade, é justamente para nos livrar do espírito sectário. A igreja é uma só. Nós não deveríamos criar rachas, cismas, divisões dentro da igreja do povo de Deus. Nós estamos atacando, golpeando o corpo de Cristo, a sua noiva, quando fazemos isso.
E meus irmãos, eu queria aqui abrir um parêntese e dizer que muitas vezes nós que somos protestantes, nós temos uma tendência muito grande de cair nesse erro. Sabe como é que as igrejas crescem dentro do meio protestante, na sua grande maioria? Não é por plantação, é por divisão. Não é por plantação, é por divisão. Eu vou dizer como funciona. Como uma igreja deveria crescer? Como uma igreja deveria se expandir? Primeiro, uma igreja estabelecida, instituída, planta uma igreja. E como acontece a plantação? Por meio de evangelização. Esse é o método bíblico de plantação de igrejas. Mas hoje o que acontece? Eu peguei uma briga numa igreja, junto um grupo de pessoas, saio, abro uma garagem, coloca ali o nome, Igreja Jesus foi ali, já volta, unja alguém como pastor e ali já tem uma igreja. A igreja ela cresce no cisma e não na plantação. Quando nós falamos, irmãos, que a igreja de Cristo é una, essa verdade sobre a natureza da igreja nos ensina a olhar para o povo de Deus como uma unidade. E quando eu falo unidade, eu não estou falando de uniformidade. E é verdade que nós temos diferenças com presbiterianos, nós temos diferenças com outras denominações. Entretanto, nós temos que tomar muito cuidado a não chamar igrejas que são igrejas cristãs como se fossem seitas ou sinagogas de Satanás. Segunda característica da igreja de Cristo é que além de ser una, ela é santa. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, eu uso muitas vezes esse termo e ele é errado. Nós dizemos assim, a igreja é pecadora. Não, irmãos, a igreja não é pecadora, a igreja é santa. Quem são pecadores? Os filhos da igreja, que é eu e você. Mas a igreja de Cristo é santa, no sentido mais pleno desse termo. Ela é de fato santa. Terceiro, ela é católica. E não pense na igreja de Roma. Católica seria no aspecto universal, de que a igreja de Cristo está espalhada por tudo o que é lugar. Irmãos, a igreja de Cristo está espalhada por tudo que é lugar. Inclusive entre os batistas. E por fim, ela é apostólica, no sentido de que ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo de número 2, verso 42, vai dizer que eles estavam perseverando unânimes na oração, no partir do pão e na doutrina. A igreja ela é fundamentada na doutrina apostólica. Uma igreja que rejeita a doutrina cristã não pode ser chamada de igreja. E se nós tratamos aqui de 4 marcas da natureza da igreja, nós temos agora mais 3 que definem uma igreja verdadeira. A primeira delas, o que é uma igreja verdadeira? Quando você fala, eu vou congregar em uma igreja, e eu quero uma igreja verdadeira, quais as marcas de uma igreja verdadeira? Será que uma igreja verdadeira é a igreja que tem um louvor bonito? Será que a igreja verdadeira é uma igreja que tem um pastor que prega bem? Será que uma igreja verdadeira é uma igreja que tem um púlpito bonito com uma cruz na frente? Não. Uma igreja verdadeira ela tem 3 características fundamentais. Primeiro, a correta pregação do evangelho. Segundo, a correta administração dos sacramentos. E terceiro, a disciplina eclesiástica. Essa última marca da igreja verdadeira foi desenvolvida pelos reformadores. Portanto, pregação correta do evangelho, administração correta dos sacramentos e, por fim, a disciplina eclesiástica são características de uma igreja verdadeira. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Nós mudamos de cidade, mudamos de estado, e muitas vezes não procuramos uma igreja bíblica, com critérios bíblicos. Não, pastor, eu descobri que lá tem uma igrejinha lá perto de onde eu vou morar. Irmãos, tome muito cuidado, porque você pode achar que está entrando dentro de uma igreja, quando na verdade você não está. O que é a igreja de Cristo? Primeiro, a igreja é a assembleia daqueles que foram chamados para fora. Aqui em Mateus capítulo 16, verso 18, é a primeira vez que o termo igreja aparece no Novo Testamento. E a palavra igreja significa eclesia. A palavra ex significa fora. Eclésia significa chamado. Ou seja, a igreja é os chamados para fora. Chamados para fora de quê? Para fora do mundo. Para se dedicar a Deus. Então a igreja é a assembleia dos santos. Quem é que edifica a igreja de acordo com o texto que nós lemos? Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que edifica a igreja. Efésios capítulo 2 e versículo de número 20 fala sobre as bases e o fundamento da igreja em apóstolos e profetas. Quem tem o poder das chaves, irmãos? Quem tem o poder e a autoridade para abrir e fechar portas? Pedro e os apóstolos, a princípio,
e depois a igreja. Esse poder das chaves ainda existe entre nós? Existe. Quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos usando a autoridade das chaves, abrindo a porta do reino dos céus. Irmãos, o texto diz que Cristo edifica essa igreja e a porta da morte não prevalece contra ela. Sabe o que é interessante? Eu queria chamar a sua atenção. Quando o texto diz, e a porta do inferno ou do Hades não prevalece contra a igreja, dá-se a ideia de que o inferno está indo contra a igreja e a igreja está suportando o inferno. Mas a ideia não é essa. A ideia não é o inferno guerreando contra a igreja. A ideia é a igreja guerreando contra o inferno e o inferno não prevalecendo contra ela. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque nós achamos que a igreja está resistindo aos ataques de Satanás. Mas isso não é verdade. Não é a igreja que resiste aos ataques de Satanás. É a igreja que atropela o inferno. E não pode prevalecer, como se a porta do Hades fosse um obstáculo e a igreja, como um rolo compressor, passa por sobre ele. Sabe por que isso acontece? Porque Cristo é o Senhor da igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é aquele que domina sobre o seu povo. Por isso que nós podemos dizer que a porta da morte não pode prevalecer contra a igreja. A porta da morte não prevalece contra a igreja, porque o seu cabeça é o autor da vida, é aquele que disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive e crê, jamais morrerá. Nós temos o Senhor da igreja, que é Cristo, portanto a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Algumas considerações nessa noite de hoje para a gente refletir sobre elas. Primeira, meus irmãos, é que como é bom saber que a igreja pertence a Cristo e que Ele é quem edifica o seu povo. Como é bom saber que nós pertencemos ao Senhor Jesus, somos propriedade exclusiva dEle, e Ele está nos edificando ao longo da história. Ao longo de 2000 anos de história, Cristo está edificando sua igreja como um pedreiro, como um construtor, e é verdade que Ele faz isso por meio de pastores, por meio de evangelistas, por meio de mestres, por meio de missionários, por meio daqueles que servem. Cristo está edificando a sua igreja. Paulo disse, um planta, um rega, e Deus dá o crescimento. Então Cristo está edificando o seu povo e sua igreja. A igreja é um projeto de Deus e a igreja é indestrutível. Quando a Bíblia diz a porta do inferno não prevalece, ele está dizendo que nunca houve um momento na história que a igreja de Cristo foi extinta. Ela sempre existiu. Nos períodos mais tenebrosos e escuros da história do cristianismo, Deus sempre preservou um remanescente fiel. Segundo, irmãos, a igreja é o projeto de Deus para os salvos, de tal forma que fora dela não pode existir salvação. Cuidado com o seu discurso, não, pastor, é fora de Cristo, e não fora da igreja, para justificar uma vida de desigrejado. Muitas pessoas usam isso, irmãos, como uma justificativa para abandonar a comunhão dos santos, para abandonar a vida eclesiástica. O que importa é meu relacionamento com Cristo. Eu já falei aqui em vários momentos para os irmãos, não separe o que Deus uniu. Você muitas vezes separa Cristo da igreja, e quando você separa Cristo da igreja, você vai ficar sem um e sem outro. Fica sem Cristo, e fica sem o seu povo. E eu sei que muitas vezes, irmãos, nós usamos boas justificativas para abandonar a comunhão dos santos. Ah, pastor, mas na igreja tem pessoas que me decepcionaram. Ah, pastor, mas na igreja tem pessoas que me machucaram. Ah, pastor, mas na igreja tem pessoas que não gostam muito de mim. E você é o que? O centro do mundo? Você acha que o mundo orbita em torno de você? Será que as pessoas têm que fazer sempre o seu gosto, sempre o que você quer? Entenda que tudo que nós experimentamos na igreja, inclusive os momentos difíceis, é para o nosso bem. E se você não mudar seu pensamento, você vai ficar pulando de igreja em igreja, congregação em congregação, e não vai parar em lugar nenhum. Existem razões legítimas para você mudar de uma igreja para outra, mas na maioria das vezes as razões que nós usamos não são legítimas, são razões altamente egoístas. Sim, você foi decepcionado na igreja. E quantas pessoas você já decepcionou? Ou você acha que você é flor que se cheire? Ah, mas eu me machuquei na igreja. E quantas pessoas você já machucou? Eu fui ferido. E quantas pessoas você já feriu? Eu fui decepcionado. Quantas pessoas você já decepcionou? Os filhos da igreja ainda carregam as nódoas do pecado, e nós precisamos lidar com isso, meus irmãos. Isso faz parte da vida cristã. É por isso que muitas pessoas, com base nisso, ficam dentro de casa, não querem mais congregar, assistindo mensagem pela internet,
comendo bolacha creme caqui e tomando chamito. Isso não é cristianismo. Quem diz que pode servir e amar a Cristo, rejeitando a igreja, só pode estar servindo a Satanás, nunca ao Senhor Jesus. Portanto, nessa noite de hoje, eu queria dar uma palavra para você, que acha que é possível ser cristão e rejeitar a igreja. Não é possível você ser cristão e rejeitar a igreja, como não é possível você ser casada e rejeitar seu marido. Você não pode ser um cristão rejeitando o povo de Deus. Eu queria que nessa noite de hoje você olhasse para a igreja com o olhar de Cristo. Sabe como Cristo olha para a igreja? Como a menina dos seus olhos. Sabe como Cristo olha para a igreja? Como seu povo, como sua propriedade exclusiva. E sabe muitas vezes como eu e você olha para a igreja? Com aversão. Você não está olhando a igreja com o olhar de Cristo. Satanás colocou um óculos em você e por meio dele você está olhando para a igreja. Terceiro, nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, para não acharmos que a igreja de Cristo se resume à nossa denominação. Esse é mais um princípio que nós aprendemos aqui nessa passagem bíblica. Edificarei a minha igreja. Quem é a igreja de Cristo? É os batistas, os congregacionais, os assembleanos? Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, irmãos, a igreja de Cristo, ela não tem placa. A igreja de Cristo, ela não tem denominação. A igreja de Cristo é todo o povo dele espalhado em todas as congregações locais, inclusive entre nós. Isso, meus irmãos, nos ajuda a nos livrarmos de um espírito sectário que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Eu sei que nós muitas vezes brincamos e chamamos presbiterianos de nossos primos. Eles também brincam conosco, mas no fundo, eles são nossos irmãos em Cristo. No fundo, congregacionais são nossos irmãos em Cristo e outras denominações mais que pregam realmente o Evangelho de Jesus Cristo, que administram os sacramentos e que praticam disciplina cristã. Você tem que tomar cuidado para não achar que o povo de Deus se resume somente a nós. A gente pode até discutir quem está mais próximo ou mais longe da verdade. Eu, como um batista, eu acho que os batistas estão mais corretos. Mas jamais eu chegarei a um ponto de dizer, aquela denominação ali não é cristã, porque ela batiza bebês. Aquela denominação ali não é cristã, porque em vez de mergulhar, eles molham. Nós temos que tomar muito cuidado. E por fim, uma palavra para aqueles que usam essa passagem bíblica para defender a instituição de um Papa de Roma. Irmãos, quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificareis minha igreja, Jesus não está instituindo um papado. Na verdade, a instituição papal, ela surgiu no século V, 500 anos após a escrita do texto bíblico, e isso foi um desenvolvimento altamente posterior. Pedro não era um papa. Pedro, quando se apresenta na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, ele diz, eu presbítero com vocês. Pedro se apresenta como um presbítero dentre muitos presbíteros. E detalhe, é verdade que Pedro exerceu um pastorado na igreja de Roma, mas é bem verdade que a igreja de Roma existia antes de Pedro e Paulo chegar lá. Isso é muito importante. Portanto, irmãos, nós não podemos pegar essa passagem bíblica para defender a ideia de um Papa que tem jurisdição e autoridade sobre todas as igrejas. E eu concordo, estou de acordo que os apóstolos de Jesus, eles tinham autoridade sobre a igreja universal. Eu não estou falando da igreja de Edir Macedo não, viu? A igreja de Cristo por tudo que é lugar. Mas os presbíteros, eles têm autoridade somente sobre a igreja local. Um apóstolo tem autoridade sobre a igreja universal. É por isso que Paulo poderia enviar cartas para a igreja aos Gálatas, aos Coríntios, aos Colossenses, exortando aquela igreja, porque ele tem autoridade sobre todas as igrejas. Mas os presbíteros, que são aqueles que sucederam os apóstolos, eles só têm autoridade sobre a sua comunidade local. É por isso que eu sou um pastor batista e a minha autoridade está sobre essa igreja. Eu não tenho autoridade de chegar em uma outra igreja e dizer aqui eu sou pastor e eu mando em vocês. Não, ali tem um pastor que vai exercer autoridade sobre aquela igreja. Eu não sou apóstolo e nem quero ser. Eu sou presbítero e pastor de uma igreja local. Portanto, irmãos, nessa noite de hoje, eu queria conclamar você a você olhar para a igreja como Cristo olha. Eu queria, antes de encerrar essa mensagem, fazer uma pergunta para você. Você tem dado valor para a igreja local que Cristo colocou você
como Cristo dá valor? Como você tem se portado na igreja local? Você olha para a igreja como uma programação de fim de semana? Ou você olha para o povo de Deus como a reunião dos eleitos de Deus que se reúnem para adorar e cultuar esse Deus? Tome cuidado, a igreja pertence a Cristo, ela é edificada por Cristo e Cristo a governa a tal ponto de que nada pode destruí-la. E eu sei que muitas pessoas dizem assim: pastor, eu conheci uma igreja que era bíblica cristã e que ela deixou de existir. Na Europa a gente tem muitas igrejas que na época do período dos puritanos eram igrejas bem avivadas por gentes, e hoje os locais onde as igrejas se reuniam é cassinos, boates e clubes, e aquelas igrejas deixaram de existir. Aí você diz: pastor, olha, a promessa de Cristo falhou, porque essas igrejas fecharam. A porta do inferno prevaleceu. A promessa de que as portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja, não é prevalecer contra a nossa igreja local, mas como a igreja de Cristo como um todo. A igreja de Cristo nunca vai ser destruída. Essa nossa igreja aqui, Igreja Batista Reformada em Caruaru, pode ser que um dia aconteça alguma situação que ela deixe de existir. E isso não vai contra a promessa de Cristo. Porque embora a Igreja Batista Reformada possa deixar de existir, o povo de Deus sempre vai continuar existindo, porque ele não se resume a nós. Nós fazemos parte, mas ele não se resume somente a nós. Nós temos as igrejas, comunidades locais, e a igreja, o povo de Deus em tudo que é lugar. E eu queria, por fim, ainda dizer uma coisa: na Igreja Universal de Cristo, só tem espaço para pessoas salvas. Na igreja local, tem espaço para salvos, perdidos, joio e trigo. Na Igreja Universal, ela é composta somente por aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. A igreja local, ela é composta por aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e nome escrito na caderneta de Satanás. A gente tem esses dois grupos dentro da igreja local. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, estou aqui, ó Deus, na Tua presença nesta noite preciosa, de dia do Senhor, expondo, ó Deus, a Tua palavra, as verdades bíblicas. E a minha oração, Senhor, nessa noite de hoje, primeiro, Pai, é para que o Senhor mude nosso olhar com respeito ao Teu povo e à Tua igreja. Muitas vezes temos uma visão muito baixa da igreja. E o meu desejo, ó Pai, é que os Teus servos possam olhar para a igreja como o Senhor olha para a igreja. A igreja, Senhor, é o Teu povo, é a Tua noiva. A igreja é o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, coluna e baluarte da verdade, templo santo. Que possamos olhar para a igreja, ó Deus, com apreço, porque se tivermos aversão, ó Deus, à igreja, nós estamos rejeitando a Ti mesmo em nosso coração. Eu oro, ó Deus, por pessoas que estão aqui em nosso meio, que adentraram, ó Deus, essa reunião do Teu povo, mas ainda não faz parte do Teu povo. Adentraram a igreja, mas ainda não fazem parte da igreja. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor alcance esses corações, transporte essas almas das trevas para a luz, que eles conheçam a verdade de que Cristo, o nosso Salvador, Ele é o Teu Filho eterno, ó Pai, e que com base nisso essas pessoas possam encontrar a real salvação, serem incorporadas no Teu povo e amarem profundamente ao Senhor Jesus. Eu oro por aqueles que estão aqui, ó Deus, e que muitas vezes no seu coração nutrem uma batalha e uma tentação para abandonarem a igreja e querer viver um cristianismo solitário. Ó Deus, transforma essas mentes, esses corações, que possamos realmente amar a Sua igreja, amar o Seu povo. Nós não podemos, ó Deus, devotar um amor real pelo Seu povo, se nós não amarmos realmente ao Senhor. Somente o amor real por Ti, ó Deus, vai nos fazer amar a Sua igreja e reconhecer a importância dela em nossa vida. Na verdade, ó Pai, mostra ao Teu povo que no fim das contas, não é a igreja que precisa de nós, mas somos nós que precisamos da igreja. Eu oro nessa noite de hoje e assim Te agradeço em nome de Jesus. Amém.